Olá, você já ouviu falar sobre conhecimento senso comum, popular ou vulgar? Fique aqui até o final desse vídeo que você vai entender sobre o que é conhecimento senso comum, o que norteia esse tipo de conhecimento, quais as suas principais características e um exemplo prático sobre esse tipo de conhecimento. Agora se inscreva no canal e vamos lá. Respondendo ao nosso primeiro ponto, o questionamento: o que é senso comum, ou conhecimento vulgar ou popular? O conhecimento senso comum, popular ou vulgar é obtido ao acaso, de forma espontânea, a partir da experiência da vida cotidiana da pessoa. É resultado de experiências repetidas e casuais, de geração em geração, que foram transmitidas ao indivíduo. O homem, ao nascer, encontra um mundo de coisas ao seu redor, construído e transmitido pela sociedade. Seu crescimento consiste, inicialmente, a viver em um mundo de objetos, experiências e informações que ele mesmo não criou, mas herdou de gerações passadas e atuais. Então, o nosso segundo ponto, o questionamento, é: o que norteia o senso comum, ou conhecimento popular ou vulgar? Pode-se dizer que o senso comum é o conhecimento do povo, fragmentado e superficial. A pessoa conhece a realidade em que vive, nas aparências, sem uma análise profunda sobre ela. O senso comum é construído geralmente por necessidade de se buscar resolver problemas imediatos do dia a dia, do nosso cotidiano, a partir da observação e da experiência popular de nosso cotidiano. Desta forma imediata, decorre pelo fato da realidade vivida por nós não ser transparente à nossa percepção e se apresentar como algo acabado e não como um processo de relações complexas e contraditórias mais profundas. O senso comum, vulgar ou popular, é um conhecimento histórico, de geração em geração, produzido pela necessidade do homem em buscar soluções para os seus problemas de sobrevivência. Geralmente, esse conhecimento funciona razoavelmente bem na solução dos problemas imediatos do dia a dia, apesar de não se compreender ou se desconhecer as explicações para o seu sucesso. Um dia dá certo, outro dia não dá certo. São experiências casuais de erros e acertos, sem a fundamentação científica ou metódica. Mas, pelo fato de muitas vezes darem certo, é repassado de geração em geração, de uma geração para outra. Destaco aqui para você que o conhecimento popular, senso comum, não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto ou do fato conhecido. O que diferencia é a forma, o método e os instrumentos de conhecer. Por exemplo, saber que uma determinada planta necessita de uma quantidade de água X, não, e não, se não receber de forma natural, deve ser irrigada. Pode ser um conhecimento verdadeiro e comprovável. Uma planta precisa de água, mas nem por isso podemos dizer que é um conhecimento científico. Para que seja um conhecimento científico, é importante ir mais além, conhecer a natureza dos vegetais, sua composição, particularidades, que distinguem uma espécie de outra, seu ciclo de desenvolvimento, entre outros. Portanto, pode-se dizer que a ciência não é o único meio de acesso ao conhecimento e à verdade. Também, um mesmo fenômeno, por exemplo, uma planta, um mineral, uma comunidade, pode ser matéria de observação tanto para o cientista quanto para o homem comum, tendo seu senso comum. O que leva um a um conhecimento científico e o outro a um popular ou ao senso comum é a forma de você observar.
que são de formas diferentes. São exemplos, por exemplo, vamos colocar aqui, são exemplos de conhecimentos frutos do pensamento senso comum. Só é pobre quem é preguiçoso. Comer jaca e tomar água faz mal. Colocar o livro embaixo do travesseiro antes de dormir facilita a memorização. Chá de quebra-pedra resolve problemas de cálculo renais, entre outros. É importante destacar para você que este tipo de conhecimento permite ao homem simples conhecer o fato de sua ordem aparente. Todavia, presta atenção, o fato de ser um conhecimento chamado senso comum vulgar ou popular não significa que ele não tenha importância, pois muitos dos seus conhecimentos já foram pesquisados e comprovados cientificamente, de geração em geração. Construído a partir de experiência cotidiana, o conhecimento vulgar ou senso comum constitui-se a base do saber humano, sendo, portanto, se lembre que foi anterior à filosofia e anterior à própria ciência. Agora vamos para o nosso terceiro ponto. Quais são as características principais do senso comum vulgar ou popular? Então, vou apresentar aqui para você algumas das características principais do senso comum popular ou vulgar. A primeira característica é que o conhecimento senso comum, ele é subjetivo. O próprio sujeito, a própria pessoa, organiza as suas experiências e conhecimentos. As explicações aos fenômenos são baseados em experiências de vida e nas crenças pessoais. Os valores do sujeito impregnam o objeto conhecido. Portanto, as explicações aos fenômenos são produtos de sentimentos e opiniões individuais, subjetividade, variando de uma pessoa para outra, de um grupo para outro. É questão cultural, muito influenciado pela cultura. Segunda característica é que o conhecimento senso comum, ele é assistemático, ou seja, ele não é uma organização perfeita como ocorre com a ciência. A organização das experiências particulares do sujeito, no caso do senso comum, não visa uma sistematização das ideias, uma organização que possibilite uma lei geral, formular uma lei geral, uma explicação geral. Não elabora um conjunto sistemático de conceitos que explique e interprete o fenômeno. Uma terceira característica é que o conhecimento senso comum, ele é superficial, vive da aparência, simplesmente aparência. Conforma-se com as aparências, não se preocupando em investigar a essência, utilizando-se métodos científicos, o porquê das coisas, ou seja, não se preocupem em analisar com profundidade os antecedentes e consequências que provocam a ocorrência de um fenômeno. Outra característica é que o senso comum ele é acrítico. Não há preocupação da crítica de chegar à verdade. As verdades são aceitas pela simples convicção e crença. Não analisa e utiliza o rigor metodológico como ocorre com a ciência. Outra característica é que o senso comum ele é falível, propício ao erro, conforma-se com a aparência e as experiências vividas. São experiências casuais de erros e acertos, como eu disse anteriormente. Um momento acerta, outro momento erra, para a solução dos problemas. Não se preocupe em compreender e explicar os fenômenos com profundidade. Portanto, é um conhecimento falível. E, por último, ou a última característica é que ele é ametódico, ou seja, ele não é metódico. Não há um processo de investigação a partir de um rigor metodológico, utilizando, por exemplo, de técnicas e normas que possibilitem uma análise e sistematização do fenômeno observado. Agora, vou partir para o nosso quarto ponto, ou questionamento. Vamos a um exemplo prático sobre o senso comum. Imagine que você está gripado e sua avó diz: beba chá de limão com mel, que isso cura a gripe. Essa afirmação de sua avó vem do senso comum, ou do senso popular, ou do conhecimento vulgar, pois é um conhecimento passado de geração em geração, baseado na experiência das pessoas. A experiência que foi passada para sua avó e ela agora está passando, passou para o seu pai e passa para você. No entanto, se analisarmos cientificamente esse exemplo, percebemos que o chá de limão com mel
pode ajudar a aliviar os sintomas, como, por exemplo, hidratar, acalmar a garganta, fornecer a vitamina C, mas não cura a gripe, já que a gripe é causada por um vírus e o corpo precisa de tempo para combatê-lo. Esse é um exemplo clássico de como o senso comum pode ser útil no dia a dia, mas também pode levar a crenças erradas ou incompletas, se não for completamente complementado com conhecimento científico. E aí, você gostou de entender melhor o que é o senso comum e como ele influencia no nosso dia a dia? Como vimos, o senso comum pode ser útil em muitas situações, mas também pode levar a equívocos. Você tome cuidado, quando não é baseado em evidências. Por isso, é sempre importante questionar, pesquisar e buscar informações confiáveis antes de tomar decisões importantes. O pensamento crítico é a chave para equilibrar o senso comum com o conhecimento científico. Sempre que ouvirmos algo que parece óbvio ou amplamente aceito, devemos perguntar, você questione, sempre. Será que isso realmente faz sentido? Existe alguma base científica para essa ideia? Assim, evitamos cair em crenças erradas e tomarmos decisões mais conscientes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Estamos precisando muito da sua ajuda para dar nossa continuidade. E não esquecer de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos daqui do canal Ciência e Pesquisa. E me conte aqui nos comentários. Você já acreditou em algo baseado no senso comum, que depois descobriu que não era verdade? Vamos trocar ideias? Um grande abraço e até a próxima.